Efésios capítulo 4, versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza, os quais. O autor se refere aos gentios que ainda não haviam se convertido ao cristianismo, que também eram classificados de pagãos. Também podemos dizer que o escritor trata, neste ponto de sua carta, sobre aqueles que haviam fechado suas mentes ao conhecimento das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, sem deixar de fora aqueles que apostataram da fé cristã, dando lugar ao sentimento de rebelião e apostasia contra o Criador de todas as coisas. Os ateus vivem entenebrecidos no entendimento, insensíveis em seus corações e precisando de um verdadeiro arrependimento ou transformação de vida, o que o Evangelho chama também de regeneração, novo nascimento, os quais, havendo perdido. O Evangelho, neste mesmo tempo em que esta carta foi escrita, estava chegando a todas as partes do mundo civilizado daquela época. Os apóstolos e os líderes do cristianismo cumpriam o ide imperativo de Cristo Jesus, levando as boas novas do Evangelho aonde Cristo ainda não era conhecido. Mas nem por isso os opositores do reino de Cristo se deixavam ser tocados pela influência do Evangelho no coração das pessoas. Perder o rumo espiritual é a mesma coisa que se manter nas trevas e ficar entenebrecidos e sem Deus neste mundo de densas escuridão, os quais, havendo perdido todo o sentimento. A mensagem do Evangelho poderoso de Cristo sempre foi forte o suficiente para quebrar a dureza do coração daqueles que têm contato com ela, com a mensagem do Evangelho. É tanto que o cristianismo avançava em seu desenvolvimento e crescimento no primeiro século da era cristã. Todavia, muitos que estavam a serviço dos seus próprios interesses ou dominados pela influência do império das trevas, perdiam sua sensibilidade para não crer em Cristo Jesus, nem na mensagem poderosa do Evangelho, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram. Enquanto milhares de pessoas se convertiam ao cristianismo pelo poder transformador do Evangelho e das boas novas que estavam na proposta de Deus mediante a nova
aliança da graça, outros tantos continuavam bloqueados em seus sentimentos para rejeitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O ser humano é, pelo seu livre-arbítrio, dono, digamos assim, do seu próprio destino, e assim sendo, o ateísmo passa a ser uma opção livre para quem quer viver indiferente com seu Criador, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. O apóstolo se refere ao estado de licenciosidade deliberada dos homens carnais, do deboche contra as coisas de Deus e do pecado da sexualidade sem limites. Nos dias de hoje, assim como no tempo em que Paulo escreve esta sua carta, o homem natural se deixa levar e dominar por tais sentimentos. Quem serve a Cristo e faz a vontade de Deus não se deixa vencer pelos desejos e apetites da dissolução, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez. Os ímpios, que renunciam o bom senso quanto a Deus e se deixam dominar pelo deboche contra as coisas concernentes à fé cristã, procedem com toda a malícia possível, no sentido de realizarem seus desejos carnais. Como o incrédulo tem uma consciência morta quanto à sua responsabilidade com a justiça divina, ele busca com astúcia concretizar seus intentos, mesmo que para isso deboche de Deus, zombe de Deus. Os ateus agem com ousadia contra o bom senso e a razão, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Os falsos mestres gnósticos incentivavam seus discípulos a que buscassem a licenciosidade deliberada dos pecados da carne, como algo que libertava a alma do ser humano para o desenvolvimento intelectual. Os homens que os homens que são dominados pelo sentimento da dissolução, não são diferentes e eles dão vazão aos desejos mais impuros dos apetites sexuais, para satisfazer suas mentes mortas e sujas pelo pecado. Portanto, quem vive sem Deus cumpre seus desejos carnais na íntegra, porque não dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Os homens incrédulos, ateus, eles vivem desde a meninice, porque para isso são programados pelo mundo, simplesmente para as coisas desta vida terrena. Não dão valor às coisas espirituais do reino de Deus. Por isso que os seus sentimentos são embotados, são cegos para as coisas espirituais. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.